Seja bem-vindo ao canal. No episódio de hoje eu vou explicar o impacto que minha viagem sofreu devido aos últimos acontecimentos terroristas que vinham acontecendo no Egito. No episódio anterior você pode conferir como foi a minha passagem pelo deserto do Sinai, desde a divisa lá com Israel até Sharm el-Sheikh, aonde eu estou agora. Se você ainda não assistiu o episódio passado, vai lá, assiste, Vou deixar o link aqui em cima e depois você volta na sequência e assiste esse. Quando eu cheguei em Sharm el-Sheikh, eu fui muito bem recebido ali pelas pessoas que eu havia conhecido nesse meu trajeto aí. Quando eu fiquei lá na pousada Habiba Camp, tinha uns turistas lá que também eram ali de Sharm, da região, e acabaram me hospedando. E eu fiquei lá organizando minha viagem, descansando e conhecendo a região. Para sair de lá, a minha ideia era cruzar o Mar Vermelho de balsa, de pegar um ferry ali e ir até Hurghada. E de Hurghada seguir pedalando até Luxor. E de Luxor descer todo o vale do Rio Nilo até Cairo. Esse último trajeto aí entre Luxor e Cairo seria a cereja do bolo dessa minha viagem pelo Egito. No entanto, o esvaziamento turístico causado pelo terrorismo, que eu mencionei bem aí no episódio passado, ele vinha trazendo grandes sequelas ali para a região. Não só com os grandes hotéis e grandes restaurantes. Pequenos comerciantes que viviam do turismo também estavam sofrendo bastante. E vários passeios e serviços foram cancelados. Inclusive, a balsa que eu pegaria entre Sharm el-Sheikh e Hurghada também cessou lá, parou por um tempo, porque não havia procura. E com isso me restou duas alternativas. Primeiro, seguir de bicicleta ali, subindo novamente a Península do Sinai, passando pelo Canal de Suez e chegando em Cairo, ou fazer um trajeto de ônibus, sair lá de Sharm el-Sheikh, subir, passar pelo Canal de Suez, voltar para Luxor de ônibus, e aí sim eu pedalaria entre Luxor e Cairo, ali pelo Vale do Rio Nilo. Como a autorização de permanência no Egito vale apenas por um mês, eu tinha que optar ali porque não tinha tempo viável para fazer as duas coisas. Teria que sair do país ali em 20 e poucos dias já, Então, assim, não daria tempo para eu fazer tudo isso de bicicleta. Então, como eu já disse a vocês, como eu achava que entre Luxor e Cairo, pelo Vale do Rio Nilo ali, passando ali por onde fica a maioria da população egípcia e tal, ia me valer muito, eu optei por isso aí. Então, eu saí de Sharm el-Sheikh de ônibus, uma viagem horrível, que até me lembrou muito uma viagem que eu tinha feito no sentido contrário entre Cairo e Luxor, de trem, em 1997. Bom, no próximo episódio os acontecimentos com os terroristas continuam influenciando minha viagem, você vai ver aí. Bom, essa decisão foi tomada porque eu não queria abrir mão de Luxor, Luxor foi um dos lugares mais espetaculares que eu já tinha visitado em toda a minha vida, Foi numa viagem que eu tinha feito lá em 1997 e queria retornar lá, porque é uma região que você vai ver aí, um lugar fascinante, Luxor, a antiga Tebas, também é conhecida como a Terra dos Faraós. E abriga uma das relíquias arqueológicas que mais contribuem para a gente desvendar a história da humanidade. Dicas, curiosidades e o dia a dia de uma grande viagem de bicicleta. Esse é o segundo episódio da temporada Egito, o 35º país da minha volta ao mundo de bicicleta, que já percorreu 61 países, 65 mil quilômetros, desde novembro de 2013. Então, antes de seguir aí para o conteúdo do vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, toca a sinetinha para ser notificado aí dos próximos vídeos e deixa o seu like para dar uma fortificada aí no canal. Quero te convidar a ser um apoiador do projeto da China para Casa Bye Bike através de um financiamento coletivo mensal pelo site do Apoia-se. Esse financiamento coletivo é responsável não só pelo conteúdo do canal, mas também pela própria viagem. Você pode doar qualquer valor e as recompensas começam a partir de R$ 8,00 por mês. Obrigado por me seguir.
A viagem de ônibus entre Sharm el-Sheikh e Luxor leva cerca de 11 horas e não é nada confortável, com poltronas apertadas, cheira de sovaco dos diabos e um demorado checkpoint no canal de Suez, onde todos são obrigados a descer do ônibus e ficar de frente para suas bagagens, enquanto cães farejadores buscam drogas e explosivos. A pena para esse tipo de crime no Egito pode ser a morte. Essa foi minha segunda vez em Luxor, um lugar tão fascinante que me fez voltar e rever os traços de uma das civilizações mais desenvolvidas de todos os tempos. Luxor, a antiga capital do Império Egípcio, abriga o maior museu a céu aberto do mundo. Templos, mausoléus, tesouros, arquitetura. As histórias eternizadas pelas ferramentas dos artesãos, em pilares e murais, esculpem personagens, mensagens e passagens que nos permitem entender um passado glorioso, testemunhado desde então pelo único sobrevivente da época, o Rio Nilo. O Rio Nilo ceifa a cidade. O lado leste, lado em que o sol nasce, era a parte ocupada pelos vivos, enquanto o lado do pôr do sol foi dedicado aos mortos. Desde aquela época, o Rio Nilo dita o ritmo da cidade, tornando as terras férteis e promovendo riqueza na região. Eu me hospedei e comecei minha visita pelo lado oeste, onde se encontram as tumbas, mausoléus e necrópolis. Situado entre enormes montanhas de calcário, o Vale dos Reis abriga túmulos de vários faraós. A entrada custa cerca de $10 e dá direito a visitar 3 das mais de 60 tumbas até hoje descobertas. Fiz questão de visitar as mesmas que visitei na minha primeira visita em 97. A tumba número 8 de Merenptah, a 34 de Thutmose e a 57 de Horem-Heb, que são uma das 3 mais famosas tumbas já encontradas até então. Quase sempre escavadas, as tumbas são enormes corredores decorados com salas e antessalas, que preservam em adornos e hieróglifos a memória dos faraós e os costumes das civilizações de cada dinastia. Infelizmente, não é permitido fotografar. O templo Deir el-Bahari é um complexo de sepulturas e templos construídos em um gigantesco penhasco que realça ainda mais sua magnitude. Com um padrão arquitetônico simples, com terraços e rampas moldadas em linhas retas, o complexo repousa na solidez de suas colunas, tendo como principal atração o Djeser de Gezeru, templo dedicado à primeira faraó mulher que se tem notícias, a rainha Hatshepsut, do século XV a.C., que reinou por 22 anos. Construído para celebrar a morte de Ramsés III, reinado de 31 anos entre 1194 e 1163 a.C. na 20ª dinastia egípcia, o templo de Habu já abrigou o centro administrativo de Tebas, e o local é conhecido por registrar a primeira greve da história, quando os trabalhadores paralisaram as obras até receber o que lhes era devido, descartando a hipótese da escravidão, como muitos pensavam. Com gigantescos portais, estátuas, colunas e salões, este templo tem esculpido em suas paredes histórias que contam as vitórias militares de Ramsés III, oferendas, festas religiosas, cenas com arco e flecha, caça e pesca e outras que revelam detalhes daqueles tempos. No entanto, o que mais me chama a atenção são as gravuras retratando o tratamento aos criminosos. Ramsés III não tinha compaixão. No primeiro desvio de conduta, a mão era decepada. Na segunda, o pênis. E na terceira,
a cabeça. Bonzinho esse tal de Ramsés, não? Do outro lado do Nilo, soberanas, reúnem-se as grandes ruínas do antigo Império Egípcio. O Templo de Luxor, bem pertinho do rio Nilo, foi engolido e sua arquitetura se funde com a cidade. Iniciado por Amenófis III na 19ª dinastia, teve sua estrutura ampliada na 18ª dinastia por Ramsés II e depois por Alexandre o Grande. Erguido em homenagem aos deuses tebanos Amon, Mut e Khonsu, o templo abriga uma mesquita operando desde o século XIII. Sua entrada é colossal. 2 colunas de esfinges guardam a alameda até o templo de Karnak, cerca de 3 quilômetros distantes, com 2 enormes estátuas e um obelisco em frente a um paredão de pedras cujo relevo denuncia a ação do tempo. Lá dentro, estátuas, colunas, adornos e arquitetura vão resistindo ao tempo, eternizando os luxos e os hábitos, as culturas, as histórias e os mistérios dessa civilização incrível. Eu tinha 25 anos quando estive aqui pela primeira vez. Caminhando ao lado do Nilo até o templo de Karnak, fui pensando como poderia ter sido a minha vida se eu tivesse tomado outras decisões. Foi divertido tentar encontrar em retrospectiva um outro caminho que me trouxesse a este momento da minha vida. E foi legal pra caramba. Esse joguinho me fez relembrar emoções e sentimentos que me fizeram muito bem. O templo de Karnak é dedicado aos mesmos deuses do templo de Luxor. Cada faraó nas diferentes dinastias aumentou e deixou sua marca durante mais de 2000 anos, tornando-o o maior complexo de templos do Egito. Iniciado em 2200 a.C., foi se expandindo até 360 a.C. E estima-se que mais de 80 mil trabalhadores estiveram ali durante a 19ª dinastia. O complexo ficou debaixo das areias do deserto por mais de 1000 anos e só foi descoberto no século XVIII, sendo que as escavações e restaurações continuam até os dias de hoje. A grande sala dos hipóstilos, preenchida por 134 gigantescas colunas de 21 metros de altura e 4 de diâmetro, te faz viajar no tempo e aflora as emoções na pele. É de arrepiar e para mim é o lugar mais impressionante de Luxor. É impossível não se emocionar e viajar no tempo com as inscrições e gravuras que, ao mesmo tempo, escondem os mistérios e revelam a história de milhares de anos atrás. As colunas são adornadas em forma de papiros, ora com os botões fechados, ora com eles abertos. À primeira vista, o Egito me pareceu mais limpo e organizado do que na minha última visita. E de fato está. Mas ao se embrenhar pelas ruelas da periferia, ainda se depara com muito lixo e falta de saneamento básico. A frota de carros se modernizou, mas as leis de trânsito me parecem as mesmas. Ou seja, não existe leis, e o buzinaço parece ser eterno, assim como as ruínas e o rio Nilo. Na minha primeira visita ao Egito em 1997, fiz o trajeto entre Cairo e Luxor de trem. Agora, minha ideia era seguir no caminho oposto de bicicleta. Mas logo ao deixar a cidade, policiais do exército me impediram de seguir viagem, alegando instabilidade política
e alto risco para turistas devido a ações de grupos rebeldes na região. Notícia complicada agora. Acabei de ser parado pela polícia aí, tá vendo que eu tô sendo escoltada. E... bom, eles proibiram minha passagem aqui. Te conto melhor essa história no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar a sinetinha para ser notificado dos próximos vídeos e curtir para fortalecer o canal. Obrigado por me seguir.